que vai falar ao teu coração. E esta noite eu queria falar sobre raízes. Raiz é uma coisa muito interessante, porque você vê uma árvore muito frondosa, muito bonita, mas você não consegue ver as suas raízes. Mas o que mantém aquela árvore bonita e frondosa são as raízes que ela tem. E Jesus aqui no capítulo 8 de Lucas, a partir do versículo 5, ele nos conta a história do semeador, de um homem que saiu a semear. Parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves dos céus e a comeram. Parte da semente caiu entre pedras e logo nasceu porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, ela morreu. E ele fala que parte da semente caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram mais do que ela e a sufocaram, e ela também veio a morrer. Mas ele fala sobre uma terra boa, onde essa semente caiu, e ela produziu a 100 por 1. E hoje eu queria falar um pouco sobre esta que caiu entre as pedras. Esta é a que não tinha raiz. Aqui em Lucas capítulo 8, versículo 13, a palavra nos diz assim: os que estão sobre as pedras, estes são os que ouviram a palavra e receberam com alegria, mas como não tem raiz, apenas creram por algum tempo, e no tempo da tentação se desviaram. Eu queria falar um pouco sobre isso, quando nós não criamos raízes. Criar raiz é algo muito interessante, e isso pode ser levado para toda a nossa vida. Eu creio que quem tem família e cuida da sua família, aquele que tem uma esposa e filhos, esta é uma pessoa que está criando raízes. Criar raiz tem a ver com responsabilidade, compromisso, desejo de vencer, desejo de alcançar alguma coisa. Mas aqui o Senhor está falando sobre a raiz na sua fé. E esta raiz, ela é muito importante para nós. No Salmo 1 nós vamos ver que o Senhor chama de bem-aventurado, e ele fala que é abençoado aquele homem que é como árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas não caem. Por quê? Porque ele está plantado junto às correntes de água. Ela tem raízes que alcançam as correntes das águas. Diz a palavra que este homem prosperará, que este homem será feliz em tudo que ele fizer. E quando eu tenho raízes em Deus, essas raízes elas vão crescendo à medida que a minha fé cresce, à medida que o meu envolvimento com o Evangelho e com as coisas de Deus cresce, à medida que o meu relacionamento com Deus, ele muda. Eu não posso querer ter um relacionamento com Deus só quando eu preciso dele. Eu não posso procurar a Deus só quando eu tenho uma necessidade. Eu não posso procurar a Deus só quando está doendo. Na verdade, eu tenho que criar raízes em Deus. Eu tenho que desenvolver a minha fé e o meu relacionamento com Deus. E esse relacionamento, ele é desenvolvido à medida que eu me envolvo, que eu me entrego ao Senhor, à medida das minhas renúncias, à medida que eu deixo coisas para agradar a Deus. E a gente vê que isso cria raízes. Dentro de um casamento, você quer ver um casamento ser bem sucedido? É quando os dois aprendem a ceder, é quando os dois aprendem a andar juntos, é quando os dois aprendem a dormir juntos, é quando os dois aprendem a sonhar juntos. E este relacionamento ele vai se estreitando e se torna um casamento sólido, firme. Pode vir a tempestade, o vento que vier não derruba aquele casamento. E aqui diz que esses que cresceram, essa semente que brotou sobre as pedras, eles creram por um tempo, mas não tinham raízes, não tinham firmeza, e logo a fé foi embora e eles se perderam.
E a gente tem visto isso no decorrer da igreja. A gente tem visto isso no decorrer dos anos, pessoas que chegam ali empolgadas e se envolvem e querem conhecer o Senhor, mas de repente esfriam, se perdem. Qualquer vento de doutrina o leva, qualquer palavra diferente convence o seu coração. E são pessoas que não têm raiz. Ter raiz é você se envolver com o Evangelho. Ter raiz é você se envolver com Deus a ponto de vê-lo, de senti-lo, de ouvi-lo. Isso nos faz crescer, isso nos faz enxergar coisas que não estamos enxergando. Isso nos faz chegar a lugares que nós nunca chegamos. E aqui no final desse texto ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Eu tenho que ter ouvidos para entender se eu tenho ou não tenho raízes em Deus. Eu fui criado por pais evangélicos. Eu fui criado dentro de uma igreja evangélica da qual faço parte até hoje. Nunca fui para outro ministério, nunca fui para outra igreja. Desde criança, me tornei pastor no mesmo ministério que meu pai foi pastor. Me tornei crente e minhas filhas também seguem o mesmo caminho. Por quê? Porque temos raízes ali. Nos envolvemos ali. Passamos por lutas? Passamos por dificuldades? Passamos. Ventos e temporais passaram por nós? Passaram. Mas as nossas raízes nos sustentaram. Quem não tem raiz, quando a dor chega, ele desespera. Quem tem raiz, ele olha para o céu e fala: Senhor, eu creio que o Senhor vai tirar essa dor. Quem tem raiz, ele sabe em quem está confiando. Quem tem raiz, ele sabe aonde ele está colocando o seu coração. E diz a palavra que ele produz a 100 por 1. Os seus frutos serão vistos. Quando você tem raiz, todo mundo consegue enxergar, não só uma árvore bonita. Eles vêm para perto para provar o seu fruto. Eles querem comer do fruto que você produz, porque você se tornou algo produtivo. Como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Isso é prosperidade. Você ter um casamento abençoado, isso é prosperidade. Você criar os teus filhos no caminho do Senhor, isso é prosperidade. Você ter a sua casa, isso é prosperidade. Você ter o pão na sua mesa todos os dias, isso é prosperidade. Você tem a roupa para vestir, você conseguiu estudar o que você queria, isso é prosperidade. A sua casa é feliz, tem saúde dentro do teu lar, isso é prosperidade. É Deus nos abençoando, é Deus nos fazendo frutíferos, é as pessoas batendo na tua porta para pedir do teu fruto. Que coisa linda é quando eu posso dar daquilo que eu já recebi. É quando eu me torno alguém frutífero. É quando os meus frutos chegam a 100 por 1. Uma semente produziu 100 sementes. Deus quer fazer da igreja e de você uma pessoa produtiva. Mas para isso você precisa criar raízes. Essas pedras precisam sair do teu caminho. Essas pedras precisam sair da tua vida. E o que seriam essas pedras? São empecilhos que nós mesmos colocamos para não nos relacionar com Deus. São empecilhos que nós mesmos colocamos quando não perdoamos o nosso irmão. São empecilhos que nós mesmos colocamos quando nós não amamos o nosso irmão. Tire as pedras. Mude a sua maneira de ver a vida, de ver as coisas de Deus. Talvez a pedra aí é um empecilho que você foi colocado na tua fé por alguém que te decepcionou, por alguém que mentiu para você. Eu quero te dizer que essas pedras precisam sair, e eu preciso crer em Deus. E
quando eu creio no Senhor, e quando eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, quando eu me envolvo com este Evangelho, eu começo a viver coisas que eu nunca vivi. Eu começo a ver coisas em mim que eu nunca vi. Eu mesmo começo a enxergar frutos nas minhas mãos. E eu posso dar para aquele que está perto de mim. E eu posso servir alguém que está perto de mim. Então crie raízes. Estenda as suas raízes até as águas. Mas quem são essas águas? Essas águas é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é comparado com águas. E quando eu estendo as minhas raízes a estas águas, eu estou dando para mim a oportunidade de viver coisas tremendas, porque o Espírito do Senhor, Ele vai me ensinar todas as coisas. Eu vou me envolver com o Espírito Santo e Ele vai estar em mim e eu nele. E nós vamos nos tornar um servindo ao Senhor. E os frutos vão agradar a todos, porque são feitos em Deus. Então é esta palavra que eu tenho hoje para você. Que você possa criar raízes e que elas possam se estender até as águas do Espírito Santo, e que você possa se tornar esta árvore frutífera, que dá fruto no tempo certo, as folhas não murcham e não caem, e tudo que você fizer prosperará. Você quer prosperar? Crie raízes, se envolva com as coisas de Deus. Que Deus te abençoe com esta palavra. E eu estou te chamando para um relacionamento com Deus, não para uma religião, não para seguir uma certa igreja. Eu estou te chamando para conhecer a Deus. Nesse momento eu vou orar por você. Pai amado, Pai querido, eu te peço a tua bênção, Pai, sobre cada pessoa que está nos ouvindo. Senhor, cura aqueles que estão enfermos, liberta aqueles que estão oprimidos, traz paz para este coração que está aflito, Pai. E muda a vida dessas pessoas, abençoa eles, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.